Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, que frio. Não tem frio não, aqui está quente, rapaz. É só para animar, né? Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua manifestação, nós cremos no teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor tem preparado coisas maiores para nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor escolheu cada um de nós para vivermos todas as tuas promessas. Por isso nós estamos aqui, porque queremos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já preparou, tudo aquilo que o Senhor já determinou. Queremos viver, Senhor, cada promessa, Senhor, especificamente, sem perder nenhum detalhe. Por isso nós te pedimos, toma a nossa consciência, o nosso coração, toma o nosso entendimento, toma a nossa casa, toma a nossa família, toma, Senhor, nosso trabalho, que tudo que nós fizermos seja para a tua glória, seja para a tua honra, e sempre, Senhor, queremos estar perto de ti, guardados pelo Senhor. Sabemos que estamos aqui de passagem, estamos de passagem nessa terra, mas sabemos que temos um lugar confiado no céu. Por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos e temos a confiança que o melhor virá para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, em nome de Jesus. Senta aí, meu amado. Aleluia, glória a Deus. Hoje, ser vencedor é estilo de vida. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, né, essa alegria de todo dia estarmos buscando em Deus aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu coloquei como tema hoje o poder da bênção de Deus. Fala, o poder da bênção de Deus. Amados, muitas vezes a gente pensa que o poder de Deus é limitado, que a bênção de Deus é limitada, mas ela vai muito além, porque se nós pensarmos como cristãos verdadeiros, nós vamos entender que essa ministração da bênção de Deus não é algo momentâneo, não é algo passageiro. Como o nosso irmão evangelista Tabajara declarou, não existe nada maior. Ele não precisava servir, mas ele ama servir, ele ama abençoar, ele ama entregar na sua mão e dar essa condição. Então a bênção de Deus, ela tem endereço certo. Fala, a bênção de Deus tem endereço certo. A bênção de Deus é intransferível. Deus não fica assim, então tá, eu vou dar para você, mas se não for para você, que cai em cima do outro. Não, ela é intransferível, ela é sua. Ele pode dar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, a mesma coisa, mas a sua é sua. Às vezes o pessoal fala assim, roubaram a minha bênção. Não, irmão, se for de Deus, ninguém rouba, porque é sua e Ele vai fazer com que chegue na sua mão. Mas se for alguma coisa natural do mundo, aí sim. Se você falar de um dinheiro, se você falar de repente um carro, o ladrão rouba, alguém pega, tudo bem. Mas se é bênção de Deus, ela é sua. Porque se alguém quiser tirar, o Senhor vai guardar e ainda vai multiplicar sobre a tua vida. E isso é importante a gente ter no coração. A bênção de Deus é soberana, quer dizer, ela por si só se garante. Ela não tem garantia de terceiros. Ela não tem garantia de banco, ela não tem garantia de governo, ela não tem garantia de povos, ela tem garantia de Deus. Por isso ela é soberana. A bênção de Deus será vista e reconhecida por todo mundo. Quem olhar para você vai saber que a bênção que foi na sua vida é a bênção de Deus, porque ela é diferenciada, porque ela é extremamente grande, porque ela não é uma coisa comum. Ai, que bênção, você achou R$5. Essa bênção é comum, qualquer um pode achar e até alguém pode te dar. Mas quando você precisa exatamente de R$5 e não tem de onde vir, e ele vem para a sua mão, aí você percebe, peraí, não tinha de onde vir, e veio. Aí você fala, peraí, é algo que Deus está fazendo, é algo que Deus está trazendo para a minha mão, alguma coisa que Ele está movendo aí de uma forma especial. É um copo de água. Um copo de água é um milagre? Depende de onde você está, no meio do deserto. Tremendo milagre, não é assim? Então quando o pessoal visita Jerusalém, visita Israel, e ele vai nos jardins lá, e ele vê aqueles jardins todos floridos, muito bem cuidados, e aí alguém fala assim, a água aqui é escassa. Aí ele fala, como é que pode?
eles naquela época, pelo menos que eu vi nos documentos quando eu viajei para lá, estudo, era o terceiro maior produtor de flores do mundo. Como é que ele pode ser o terceiro maior produtor de flor do mundo se não tem água? Explica aí. E aí você fala o quê? É bênção de Deus, é milagre de Deus, é água que foi tirada lá de repente do Mar Morto, tirou lá os 33% de sal e enxofre, liberou ela e é irrigado. Falando, que loucura! Aqui no Brasil a gente tem tanta água por aí, e quando alguém vai plantar é a maior dificuldade, e lá o pessoal sem a água se torna o terceiro do mundo. E aí você fala, que loucura é esta? São as bênçãos de Deus que não se acabam, que estão lá próprias para te abençoar. Quando o povo hebreu saiu do Egito, eles estavam debaixo de um envio, debaixo de uma promessa de Deus. Você lembra disso? Alguém lembra? Deus falou que ia tirar eles de lá. Levantou de repente Moisés para tirá-los, mandou as pragas para tirá-los. Na última praga, acabou até matando todos os primogênitos, e quando saiu, para mostrar que saiu mesmo, abriu o mar, que era para mostrar assim, é bênção mesmo, não é uma coincidência. E depois de abrir o mar, o povo passou e o mar fechou em cima do povo de Faraó. É para ser bênção mesmo. Eles tinham uma promessa que eles iam sair, que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, e essa promessa estava, vamos dizer, mantida, guarnecida pela presença de Deus. O inimigo, ele sabe desta manifestação, e ele procura sempre alguma coisa, uma situação para tentar roubar, porque se você perceber, quando o povo estava debaixo da tutela de Deus, debaixo da palavra de Deus, eles eram abençoados. Quando eles saíam debaixo da orientação de Deus, é quando vinham o quê? As maldições. Então, nós percebemos que não existe maldição sem causa. Por quê? Porque a promessa de Deus é que eles, quando estivessem debaixo do cuidado de Deus, estariam sendo abençoados. Mas quando eles parassem de ouvir a voz de Deus, eles iam receber o peso. Lembra que caía maná do céu? E eles diziam, olha, vocês vão colher, e quando chegar lá na sexta-feira, você colhe o dobro, porque no sábado vocês vão comer daquilo que vocês colheram na sexta, mas todos os outros dias, vocês vão colher só para aquele dia. Mas por que só naquele dia? Era final de semana? Era dia de jogar bola? Era dia de passear? Era dia de adorar a Deus. Aquele dia que eles não colheriam, que eles tinham colhido 2 vezes, ou o dobro no dia anterior, era exatamente para que naquele dia eles não tivessem que fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. Se nós começarmos a entender isso, a gente vê que existe um envio, uma palavra, uma determinação, uma orientação. E profeticamente, quando eles adoravam a Deus, no dia subsequente, o maná voltava a cair, tinha maná de novo, e a água saía da rocha, mas saía por causa disso, porque havia uma obediência à palavra de Deus. E aí quando nós começamos a olhar para isso, a gente começa a entender que se não existe maldição sem causa, muitas vezes nós estamos passando por tribulações, e nós não estamos prestando atenção, que essas tribulações estão ligadas àquilo que nós estamos fazendo. Ninguém se tornou alcoólatra, ou ninguém teve um problema aí que seja na vida, simplesmente porque era segunda-feira, ou era terça-feira, ou era quarta-feira, ou era quinta-feira. Ele se envolveu com algumas coisas, e nesse envolvimento que ele teve, ele acabou cedendo, e ele acabou, vamos dizer assim, se viciando, e aí criou um elo de dependência daquilo. Mas a própria palavra, ela vai ensinando a gente que tem coisas que nós até podemos, mas não devemos, porque vai trazer consequências, vai trazer problemas. Então nossas escolhas podem nos dar as bênçãos ou não nos dar as bênçãos. Mas a bênção, quando Deus quer dar, porque você está dando do caminho certo, ninguém pode tirá-la simplesmente. Ninguém pode roubar a bênção de você simplesmente, quando você está no caminho correto. Lembra que a gente fala
que à nossa volta estão os anjos do Senhor, e ao nosso derredor, ou seja, depois dos anjos, estão os demônios. Ou seja, para eles passarem para o nosso lado, existe aí uma manifestação de Deus com os seus anjos, uma proteção de Deus com os seus anjos. Mas quando é que eles conseguem perfurar ou passar? Quando nós abrimos o caminho para eles passarem, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, e nós abrimos aí o que nós chamamos de brechas, né? E aí o inimigo tem condição de atravessar pelas nossas brechas, aquela que nós damos, e ele vem nos atingir. E muitas vezes essas brechas estão ligadas ao quê? Comportamentos que o mundo diz que é normal. A Bíblia diz, olha, se embriague do Espírito Santo. E o mundo diz, o que é que tem de mais a gente tomar um vinhozinho, tomar um tinguezinho, um negocinho? Então aí de repente a gente fica entre o mundo e entre Deus. Mas as coisas de Deus são loucas para o mundo. Ou seja, nós temos que dizer, eu prefiro ficar nas coisas de Deus. Por quê? Porque as bênçãos vêm de quem? De Deus. Então eu vou andar debaixo da palavra de Deus. É isso que nós entendemos aqui. E aí quando nós estávamos olhando para essa palavra, aqui no livro de Números, no capítulo 22, 23 e 24, ele fala de uma situação muito complicada. Tão complicada que se torna simples. Que coisa engraçada. Porque de repente tinha lá duas pessoas, um chamava Balaão e o outro Balaque. Balaque era o rei. E ele estava lá, de repente, olhando essa situação do povo que foi abençoado lá no Egito, foi tirado do Egito, e ele percebeu que aquele povo vinha, e por onde ele passava, ele vinha arrastando, vamos dizer assim, vinha vencendo, vinha porque estava debaixo da palavra de Deus. Então, ele começou a ficar muito preocupado, porque ele falou assim, eu por mim mesmo, Balaque falou, eu pelo meu povo tal, não vou conseguir vencer, porque eles estão debaixo de uma palavra protetiva, de uma palavra especial, então eu não vou conseguir. Mas se a proteção deles vem de Deus, o que pode quebrar essa proteção é uma maldição, é amaldiçoar. Se vier uma palavra de maldição, eles vão acabar, vamos dizer assim, tendo dificuldade, e aí eu vou lá, guerreio e venço. Eu preciso que eles, vamos dizer assim, tenham uma área fragilizada, arrebentada, estragada, e eu vou tentar contratar alguém para fazer isso. E ele vai procurar o profeta Balaão para tentar fazer o quê? Colocar a maldição sobre a vida do povo hebreu. Mas aí começa aqui, eu nem vou ler a palavra toda, que ia demorar muito, então eu vou tentar ser mais breve, ao ponto de a gente já ir falando sobre a palavra e discorrendo, tá bom? A gente vai falando, vai passando cada pedaço, cada trecho, e a gente vai conversando. Então o primeiro item que a gente vê nessa situação é, não importa quem seja, Deus é maior. Não importa, seja lá quem for, mas ele é rei, mas ele não importa. Em versículo 7 do capítulo 23 fala assim, deixa eu ver se é isso mesmo, 22, capítulo 22, fala assim, então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos mostrarei as respostas como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas. Ele enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem o amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito, porquanto é abençoado, né? Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ali naquela hora, eles foram lá, todos garbosos, todos poderosos, para dizer para ele, vem com a gente, o rei está chamando, Balaque está chamando, ele quer que você chegue lá, e que você realmente envie aí uma palavra de maldição. Mas ele falou, peraí,
Se é uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição, só tem um que é todo poderoso: Deus. Então eu preciso primeiro perguntar para Deus: o Senhor me abençoa para eu poder dar essa palavra? E Deus diz para ele: não, você não vai fazer isso, né? Muitas vezes você fica preocupado com as pessoas que estão tentando manipular a sua vida, fica preocupado porque são influentes, mais influentes que você, fica preocupado porque eles têm mais dinheiro que você, ou parece ter autoridade para prejudicar a sua vida, ou se você não obedecer, eles podem te contra-atacar, e você até se esquece que está debaixo da proteção de Deus. Aquele momento que eles foram até lá e eram príncipes, imagina a cara desse profeta: poxa, vieram príncipes falar comigo, estão aqui, querem que eu vá falar com o rei, nível só top, né? E falar com o rei é para amaldiçoar. Imagina, o rei vai ficar super feliz comigo. Mas ele falou: peraí, eu agora preciso tomar cuidado, preciso fazer a vontade de quem me autoriza. Não vou fazer. Ele está falando para não fazer, não vou fazer. E aí o segundo item que eu coloco aqui é: tentarão te intimidar, mas Deus é maior. Fala, vão tentar intimidar, mas Deus é maior. E é nisso que precisa ficar contido o nosso coração. Se você confia em Deus, você não pode abrir mão da presença de Deus, do poder de Deus, da promessa de Deus, da bênção de Deus para a sua vida. Você não pode abrir mão, nem por causa do Papa, nem por causa do presidente da República, nem por causa do governador, nem por causa do dono da tua empresa, nem pelo teu vizinho, nem por aquele homem que tem muito dinheiro, aquele que não tem nada, nem por dó. Você tem que ter um posicionamento. E eles voltam até o rei. Aí versículo 15: porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Você percebe que o projeto de intimidação do inimigo, ele mandou primeiro príncipes, depois ele mandou gente ainda maior, e além de mandar essas pessoas, ele fala assim: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Só que é engraçado, ele fala: vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Eu vou fazer tudo o que você disser, desde que seja aquilo que eu quero. Porque ele estava dizendo: vem e amaldiçoa. Ou seja, eu vou fazer tudo o que você quiser, mas primeiro faz o que eu quero. O inimigo, ele tem essa tendência, e nós muitas vezes vemos pessoas que não percebem, e que abrem mão das bênçãos de Deus, em cima de uma promessa, mas é uma promessa fraudulenta, enganosa. Porque quando ele fala para vir: porque grandemente te honrarei, eu vou te honrar, porque farei tudo o que disseres, mas vem e amaldiçoa. Quantas vezes você tomou atitudes que pareciam ser boas, e depois você descobriu que não eram boas? Quantas vezes você aceitou fazer coisas que pareciam que iam te levar ao céu, e na verdade você arrumou uma tremenda dor de cabeça? A gente vê isso nos namoros, nos noivados, nos casamentos, a gente vê isso nos funcionários das empresas, a gente vê isso às vezes em relacionamentos de amigos. As pessoas perdem a noção, porque vem uma palavra que parece ser tão boa, e ora eles querem trazer essa intimidação com pessoas influentes, ora com presentes que façam seus olhos brilharem, porque ele fala aqui: porque grandemente te honrarei. Se ele se liga em dinheiro, se ele se liga em casa, se ele se liga talvez em roupas, ou em cavalos, qualquer coisa, ele diria assim: eu preciso ir lá, preciso fazer alguma coisa. Porque um rei, o cara mais rico do local, dizendo, porque hoje não é assim, o governo não é o mais rico, mas antigamente era assim. Os reis eram os mais ricos, porque tudo que tinha na região pagava para ele parte do que tinha, ou seja, ele acabava tendo parte de todo mundo, então ele acabava sendo mais rico. E aí quando nós olhamos para isso, imagina a cabeça de alguém que tem
dívida, que tem problema, que tem dúvida, vai acabar cedendo. Mas ele aqui fala: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir da ordem do Senhor, além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele reconhece que tudo aquilo podia ser bom, mas se Deus não autoriza, não vou fazer, não vai ser bênção, não vai ser legal, não vai trazer realização, vai trazer problema, vai trazer dificuldade, vai trazer situações que depois eu não vou ter o controle. Quantas vezes as pessoas entraram nessas promessas enganosas e com tanta fragilidade acabaram adquirindo problemas e não realizações? Pode ser em bens, pode ser em trabalho, pode ser em família, pode ser uma opção de coisa, e depois toca voltar atrás para tentar corrigir tudo que deu errado, e muitas vezes não tem como corrigir tudo, marcas ficam, dificuldades ficam. Por isso ouvir a voz de Deus é muito importante. Terceiro, Deus é maior, Ele sabe o que passa no nosso coração. Você vê, o inimigo tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda vez, não conseguiu, mas ele não para. Mas Deus está olhando para nós para ver assim: deixa eu dar uma olhada para ver como é que está o coração dele, até onde ele chega. Versículo 19: agora pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio pois Deus a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se de manhã, albardou a jumenta e foi com os príncipes de Moabe. O coração do homem é enganoso. Olhando aqui, ele disse assim: você vai, mas ele falou para ele o quê? Que ele, se aqueles homens vierem chamar, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Ali parecia, ele já preparou o jumento e falou: bom, agora eu tenho uma autorização para ir. Só que de repente, como é que estava o coração de Balaão naquela hora? Porque muitas vezes, eu acho que vocês viram isso, né? A pessoa vai até o sacerdote, vai até o evangelista, vai até o diácono, vai até o líder da célula: ora por mim, eu não sei se eu devo fazer isso ou não. E aí a pessoa chega lá e fala não, a pessoa fica até brava. Ele fala assim: olha, você até pode fazer, mas você tem que tomar cuidado com isto, com isto, com isto. Ele pega aquela palavra pode fazer e esquece o toma cuidado com isso, com isso e com isso. Deixa para lá, não vou ficar olhando para isso não. Ele falou que pode, e quando alguém pergunta ele fala assim: o sacerdote falou que pode, mas ele nunca conta, tome cuidado com isso, com isso, com isso. Ou seja, essa condicional deveria ser vista, porque muitas vezes o cara, vamos pensar, você tem um carro, e eu digo para você, você pode andar, mas quanto dá esse carro? Ele pode dar até 140, 160, mas quando você entrar na curva, reduza para 60 por hora, porque ele não tem estabilidade. Você pensa só aquela parte, eu posso andar a 140, 160, 180, e você esquece daquela reduza na curva, porque ele não tem estabilidade. E aí você está sentando o pau lá, pisando mesmo, e chega a curva. O que acontece? Faz a curva a 120, 140, o que acontece? Capota. Mas esse carro não dava 140, 160? Ele dava, mas foi falado para você uma condicional: quando chegar na curva, reduza. Ele falou para ele aqui: se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Era para ele ir com o coração voltado para quem? Para Deus. E aí a gente vê no versículo 22 que fala assim: e a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu pois a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Indo pelo caminho, então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas,
havendo uma parede de um lado, e vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Olha, a jumenta estava vendo o anjo do Senhor. Balaão era profeta e não estava vendo nada. Não tem alguma coisa errada? Quem diz que tem parte com Deus não está vendo nada. E a jumenta que diz que é burrinha, está vendo. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque de repente nós muitas vezes queremos entrar nas pelejas, dizer que nós amamos a Deus, mas nós não temos buscado o Espírito Santo. Nós não temos buscado a manifestação de Deus. E o Espírito Santo, ele tem uma função muito especial para nós enxergarmos o sobrenatural. Diga, enxergar o sobrenatural é através do Espírito Santo. E eu muitas vezes estou querendo dizer que eu já sou de Deus, que eu sou santo, que eu estou na intimidade com o Senhor, mas quando aparecem situações do sobrenatural, situações que eu preciso de discernimento espiritual, eu não tenho. A jumenta tem mais. Complicado. Eu entro em casa e vejo uma criança agitada e digo, essa criança tem que apanhar, porque ela é muito mal criada. Eu chego lá, vou trabalhar e a situação está toda conturbada, e eu falo, hoje é o dia do capeta, porque olha que bagunça tem isso aqui. Nada dá certo, tudo que a gente faz dá errado, a máquina quebrou, a matéria-prima atrasou, ou não sei o que, tal, mas eu estou olhando com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Porque se eu estivesse olhando com os olhos espirituais, quando eu visse meu filho agitado, a primeira coisa que eu faria não seria bater nele, seria orar por ele, porque eu enxergaria que ele está sendo oprimido. Ao invés de enxergar a opressão, eu resolvo tudo na mão. Na empresa, eu digo, hoje o dia está péssimo, olha, não fala nem comigo, e eu esqueço que eu posso orar e as coisas podem mudar. Eu já tive situações na minha vida que aconteceram dentro da empresa. Um dia eu estava no escritório, a menina falou assim, olha, nós tínhamos fechado um grande contrato com a parte de informática, muito dinheiro mesmo, e aí de repente, na época o cheque era de 700 e tantos mil reais, daqui a 10 anos atrás, e de repente a menina chegou para mim e falou, apóstolo, o cheque sumiu. Chefe, o cheque sumiu. E eu peguei e falei para ela assim, um cheque desse não some, porque vinha da matriz já assinado, um cheque visado, um cheque dinheiro. Eu falei, não some. Ela falou assim, sumiu, não estou achando. Eu falei, procura de novo. Ela abriu as gavetas, procurou nas pastinhas dela, procurou em tudo e falou, sumiu mesmo. Eu falei, olha, se sumiu, nós temos que sustar imediatamente, porque esse cheque pode cair na mão da pessoa errada, e tal, e eu já ia ligar para o meu diretor na época, só que de repente o Espírito Santo falou assim, ô, acorda. Eu falei, como acorda? Já é 11 horas da manhã, o que ele está querendo dizer? Ele falou, ora. Aí eu chamei ela, falei para ela, você já olhou tudo? Olhei de novo, já olhei 5 vezes, tá bom. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou orar. Orar? Dentro da empresa? Tipo, o senhor precisa assustar o chefe. Eu falei, não, primeiro eu vou orar. Aí comecei a fazer oração, amarrando Satanás, tira a pata, sai do caminho, pá, agora procura o cheque. Ela puxou a gaveta, o cheque encostado na parede da gaveta, assim de lado. Está aqui. Ela falou, o que o senhor fez? Eu falei, não vai falar que eu fiz macumba, porque eu não faço macumba. Eu falei, Deus pode tirar as patas de Satanás do caminho. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender que a chamada de Deus para ele era, ei, presta atenção, sua cabeça não está igual à sua boca. O que você está pensando não bate com o que você está falando. Você está como profeta, mas está com visão humana. Você está como profeta, mas não está enxergando o anjo. A mula enxerga o anjo, você não enxerga o anjo. Fala para o irmão do lado aí, você está enxergando o anjo? Está na hora de buscar a manifestação do Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor já falou para ele de saída, presta atenção.
É por isso que o anjo apareceu na frente dele 2 vezes. Sabe por quê? Porque ele estava fragilizado. Quando ele recebeu aquela palavra vai, ele esqueceu do resto. Ele não avaliou o que é que Deus estava mandando ele fazer. Ele achou que ele já era o cara. Muitas vezes Deus dá uma atividade para você, dá uma responsabilidade para você, dá até um negócio na sua mão, dá até que te coloca na empresa como chefe, faz da sua casa você comprar um bem novo, alguma coisa nova, e você já esquece da oração, você já esquece da consagração, você já esquece de apresentar, você já esquece, mas chegou gente estranha em casa, eu sempre oro na hora do almoço, mas agora tem um pessoal aí, meu irmão, continue sendo crente, continue na posição, continue acreditando no poder de Deus, seja a luz naquele lugar, seja o sal naquele lugar, seja a diferença naquele lugar, porque naquele momento nós vimos a fragilidade. Versículo 26, então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. As 2 vezes a mula deu um jeitinho e saiu, e apanhou por isso, mas agora o anjo foi realmente para um lugar que não tinha passagem, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Quem não tem visão espiritual, acaba tomando atitudes que prejudicam ou pioram a situação ao invés de melhorar. Acaba, se está ruim, fica 2 vezes ruim. Se as coisas não estão bem, ficam muito piores. Por quê? Porque ele não enxerga o que Deus quer fazer, e ele tenta tomar atitude para resolver a força. Não, vai acontecer de qualquer jeito. Deus está falando, não vai, espera aí, não compra, aguarda um pouquinho, alguma coisa diferente vai acontecer, alguma coisa melhor vai vir para a sua casa, alguma coisa melhor vai vir para a sua família. Mas ao invés de orar e pedir a Deus, é isso, eu acabo entrando e dando de frente com a situação. 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fizeu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta, porque zombaste de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Irmão, dá uma olhadinha, Balaão conversando com a jumenta. O sujeito não percebeu que ele estava numa situação meio estranha? Quantas vezes você começou a querer achar explicação onde não tinha? Pegou lá, foi discutir com alguém na sua empresa, foi discutir quando não tinha que discutir. Alguém fechou você e você quis ir lá bater boca com a pessoa, sabendo que você estava certo, ele estava errado, mas o que você tinha que ir lá bater boca ou não bater boca? Qual é o lance? De repente a gente olha aqui e fala assim, peraí, Balaão ficou louco, ele foi discutir, a jumenta está explicando para ele, algum dia eu fiz assim, algum dia sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu patrão, seu amigo, fez alguma coisa para no final, por tão pouquinho, você arrumar toda essa confusão? Algum dia Deus prometeu alguma coisa para você, e ele prometendo, ele não fez? Algum dia você teve lá de repente uma chance colocada por Deus na sua vida, e depois você viu o milagre acontecer, e agora dessa vez está dando diferente, você não está nem prestando atenção para saber o que é que Deus quer falar, o que é que Ele está querendo mostrar para você. O pecado da rebeldia traz consigo a ingratidão, e a mula é usada para revelar isto para o profeta. Ô profeta, quase que ela fala assim, ô seu profeta, seguinte, Deus está mandando você parar, porque o teu coração não está como a tua boca diz que está. Você está com o coração rebelde. Você recebeu a palavra de ida, e você está indo, mas o seu coração está desejando as coisas erradas. E ele fala aqui, peraí, a mula carregava ele direto, ele estava espancando a mula, que sempre ajudou ele. Te provocam na empresa, você despeja, joga lá em casa, despeja em casa.
te judiam em outro lugar, e você vai destratar o marido, vai destratar a esposa, vai destratar o filho, vai destratar a filha. Rebeldia traz ingratidão. A gente parece que esquece quem são nossos amigos. A gente esquece até mesmo quem é o nosso líder, o nosso profeta. A primeira coisa que as pessoas gostam de fazer quando dá alguma coisa errada é abandonar a igreja. Ah, não tá bom não, estou sem carro, não sei o quê. E se ficar sem dinheiro, a primeira coisa a cortar é esse negócio de dízimo, de primícia, de oferta, corta logo. A rebeldia traz com ela a ingratidão. É uma sequência. E nós às vezes nem percebemos. Estamos sendo lesados, roubados, e não estamos prestando atenção. É o que a mula disse para ele: seu xarope, você não está bem com Deus não, mas além de não estar com Deus, por 3 vezes você me espanca te salvando. Estou aqui fazendo o melhor por você. As palavras para mim só vem palavra dura. Eu vou orar e Deus manda eu me consertar. Vê se pode, que Deus é esse? Aí vem alguém e começa a falar para mim que é hora de eu crescer. Ele não sabe que eu passo em casa, ele não sabe que eu passo no trabalho. Amado, se Deus está mandando chamar sua atenção, é porque Ele quer dar melhor para você, quer dar mais para você, e não menos. E é hora de nós pararmos com a rebeldia, para que a gente não se torne ingrato. Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que a nossa pequena mente possa constatar. O que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família, é muito mais. Então a rebeldia, esse lado de eu não aceitar a correção, esse lado de eu não gostar que ninguém diga para mim qual é o caminho, esse lado de eu achar que se eu tivesse tempo eu orava. Esse pessoal que tem muito tempo disponível é que acaba se dispondo a orar, né? Eu não, eu trabalho. Quantas vezes você já ouviu isso? A pessoa vira e fala assim: eu trabalho. Ele está dizendo que você é vagal. Se ele fala isso na sua cara, não é assim? Um dia falaram isso aqui: eu queria ser pastor, eu não queria trabalhar. Esse negócio não ficou bom não é, pastor Marcelo? Essa frase não ficou legal. Por quê? Porque pastor não acaba o trabalho dele, e às vezes pensa que vai para casa, quando bate em casa, toca o telefone, alguém chama, alguma coisa acontece, e ele tem que voltar, um que vai para o hospital, outro que vai para não sei aonde, e ele acaba tendo, além da família dele, a família dos outros para cuidar. Mas as frases, né, que estão ligadas à rebeldia é ingratidão. Então as pessoas não entendem isso. Nós precisamos olhar para isso. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste esta jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. A jumenta não ia morrer, mas Balaão ia morrer, porque o anjo ia pegar ele, e ela estava fazendo tudo aquilo para proteger a vida dele. Quanta coisa, né, irmão, a gente aprende em tão pouco tempo. De repente, eu não vou pedir para você falar isso, mas eu poderia falar assim: falar para o irmão, é melhor você ser a jumenta do que Balaão. Não vou falar isso, pelo amor de Deus. Mas pensa bem, que visão nós estamos tendo de Deus? Que visão nós estamos tendo das coisas sobrenaturais? Como é que nós estamos nos projetando na presença de Deus? O que é que Ele pode falar conosco que a gente vai entender? Um profeta salvo por uma jumenta parece um cúmulo, não parece? Profeta salvo pela jumenta. Mas muitas vezes temos visto pessoas que se dizem cheias do Espírito, sendo totalmente desobedientes à orientação de Deus, à sua liderança, ao que a Bíblia diz. É hora de nós pararmos para isso e falar: peraí, se eu quero crescer, se eu quero ser chamado de filho por Deus, se eu quero viver as promessas de Deus, eu preciso ser melhor que a jumenta. Eu preciso entrar numa definição espiritual.
eu preciso abrir o meu coração. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Ele quer voltar atrás, mas a palavra de Deus não diz para ele voltar atrás. Deus, quando você erra, Ele não fala para você assim, perdeu tudo. Ele fala assim, corrija a sua vida, restabeleça a sua posição, continua da onde você caiu, mas levanta, porque você tem honra, você foi chamado filho, você está debaixo de uma promessa. Então, se eu cair, eu preciso ter a capacidade de entender que é hora do quê? Restaurar, me reposicionar, me levantar e tomar posse daquilo que Deus colocou na minha mão. Ser confiável a Deus. Confiável, é muito importante isso. Quarto, quando você reconhece que Deus é maior. Agora Balaão está pronto para não aceitar subornos e enganos vindos de Balaque. Agora mudou a vida dele. Até então era um risco. Se ele fosse lá com aquele coração, ele ia acabar se submetendo a Balaão. Ele ia aceitar coisas erradas. Mas agora não. Agora que ele passou, que ele viu que Deus tem coisas maiores, que ele não estava enxergando tudo que Deus tinha preparado, agora ele pode ir. Agora ele está liberado. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Com 36. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro. Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Olha as palavras. Por que você demorou? Eu não posso te honrar? Na verdade, ele não queria honrar coisa nenhuma. O que ele queria era usar. E quantas vezes nós estamos nessa visão distorcida, achando que nós vamos ser honrados por alguém, quando na verdade nós vamos ser usados por alguém lá fora. Por isso que Deus institui líderes, pastores, pessoas para dizer para você o caminho, porque no caso da dúvida você tem com quem conversar, com quem compartilhar, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te posicionar. Essa é a verdade. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque. 40. Então Balaque matou bois, ovelhas, enviou a Balaão, e os príncipes estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal, e viu dali a última parte do povo. O povo estava passando, e lá na frente ele só estava enxergando o final. Ele achava assim: olha, eles já estão quase atravessando todo este vale, então antes que eles acabem de atravessar, eu preciso que Balaão dê uma palavra de maldição sobre eles. E aí no capítulo 23 ele começa: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos, 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do meu holocausto, eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto, encontrando-se Deus com Balaão. 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. 7. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó, vem, denuncia Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente o abençoaste. Aí ele chamou
ele pediu: olha, vamos fazer 7 altares aqui, 7 sacrifícios, vamos entregar a Deus para ouvir a voz de Deus. Deus deve ter falado assim: muito bom, sacrifício bom, mas eu vou continuar abençoando meu povo. E aí ele libera uma palavra que será: a casa de Jacó será como o pó da terra, que eles crescerão, que eles dominarão, que eles morrerão com o tempo da vida, ou seja, que eles vão viver muito e só vão morrer quando estiverem bem velhos, ou seja, tudo que eles tiverem será abençoado. Balaque fica doido, ele acabou de pagar, ele acabou de dar tudo aquilo que ele deu lá para sacrificar para Deus, para ouvir o profeta dizendo que aquele povo é abençoado, ou seja, ao invés de amaldiçoar, abençoando o povo. Você já pensou o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida? Não importa o inimigo, amado, se você ficar na posição, não importa o inimigo, Deus vai manifestar a bênção dele sobre a tua vida, vai manifestar a bênção dele sobre a tua casa, vai manifestar a bênção dele sobre os teus filhos, sobre os projetos do teu coração. Não importa, se Deus declarou, se Deus determinou, se você está debaixo da palavra profética de Deus, o inimigo pode preparar o que ele quiser. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém ama a Deus aí? Coopera para você. Mesmo que o inimigo venha tentando jogar coisas ruins, vai se transformar em coisas boas e essa vitória será sua. Ah, mas sabe o que acontece? Minha família ficou toda delapidada, toda bagunçada, cada um foi para um lado e tal. Você se converteu, você se posicionou e Deus começa a trabalhar por você. E o inimigo fala: não pode, está errado. E Deus fala assim: não, está certo. Quando alguém se arrepende dos seus maus caminhos e volta para mim, eu vou juntá-los, vou reuni-los e vou abençoá-los. Então é hora de Deus reunir a tua casa, é hora de Deus abençoar a tua família, é hora de Deus abençoar as tuas contas sendo pagas, as dificuldades sendo tiradas e as realizações virão. Você será abençoado, teus filhos serão abençoados e os filhos dos teus filhos serão abençoados, porque é profético da parte de Deus. Você reconheceu a sabedoria e a graça de Deus, e o Senhor vai responder colocando bênção, e a bênção que Deus coloca ninguém tira. Ninguém tira. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Novamente Balaque sacrifica para que Balaão venha amaldiçoar o povo. Balaque era teimoso, ele vai de novo. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como a leoa, e se erguerá como o leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Novamente, ele foi lá, deu tudo de novo para amaldiçoar, e Deus vai lá e dá outra palavra na cabeça dele. Falou: filho, não vai pegar. Contra Jacó não vale encantamento. Quer dizer, não vale trabalho, não vale. Ah, mas apóstolo, e se fizerem macumba, e se forem lá e fizerem isso, fizerem aquilo? Irmão, se você estiver na posição, não pega. Mas não pega por quê? Porque os anjos do Senhor estão à sua volta. Há uma autoridade da parte de Deus na sua vida. Agora, se você brincar com as coisas de Deus, você vai deixar uma porta escancarada, uma janela aberta, aí sim pode vir o pó sobre a sua vida. Ele fala aqui, ó,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, não viu pecado em Israel. É por isso que o inimigo não pode atacar ele, é por isso que o inimigo não pode amaldiçoar ele, é por isso que Balaque está maluco, porque ele fala: como é que eu vou amaldiçoar eles? Enquanto eles não entraram, não tiveram dificuldades nesse sentido, ele não pôde tocar neles, não podia. Por quê? Porque sem iniquidade a aliança é perfeita, e se a aliança é perfeita, os princípios não estão quebrados, e se os princípios não estão quebrados, o princípio da bênção e da honra de Deus virá sobre a tua vida. O inimigo se envergonhará, Deus será glorificado, e você será conhecido como um filho amado, como um filho querido. Você não é servo, lembra que a Bíblia diz? Já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamo de amigo, porque o amigo sabe. Você é amigo, você é querido, você está dentro da família, você faz parte. Por isso ele fala: não viu iniquidade de Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Quem é que segura o boi selvagem? Vai lá, abraça ele lá, ele te arrasta e te leva embora. Então ele diz: há uma força nele, que foi dada para ele, uma força de vitória, uma força de realização. Essa força de vitória, de realização, é a força que está na sua vida, que está sobre a sua cabeça, que é a promessa de Deus para você vencer. Não há barreira. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Todo mundo vai ver os sinais que Deus vai fazer na tua vida. Todo mundo vai saber que Deus está mudando a tua história. Por quê? Porque não vale encantamento, não vale. Deus colocou sobre você a autoridade do nome dele. Eis que o povo se levantará como a leoa, e se erguerá como o leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Quer dizer assim, domínio total. Eles naquela época iam ter que tomar as terras, eles teriam que entrar em muitos lugares. As 12 tribos teriam que ser estabelecidas, todos os lugares estavam possuídos, e eles teriam que entrar, e a palavra de Deus queria dizer para eles o quê? Que eles entrariam, que eles lutariam, que eles venceriam. Diga para a pessoa do lado: vencer é a bênção da tua vida. Qual é o teu projeto? Qual é a tua necessidade, santo? Deus tem para você a resposta que você precisa. Mas lembra, a mula enxergou o anjo e Balaão não enxergou o anjo. Está na hora de você enxergar o anjo. Está na hora de você sair do natural e passar para o sobrenatural. Está na hora de você entender que esse mistério é seu. Ser vencedor é um estilo de vida, é um posicionamento para você. Enquanto estivermos firmes com Jesus, sendo fiéis e leais, nenhum mal poderá chegar às nossas vidas. Fiel e leal. Eu tenho que estar debaixo da palavra dele. Nenhum mal poderá passar por mim. Quando Deus nos abençoa, não há quem possa nos amaldiçoar, porque eu sou fiel, porque eu sou leal à palavra de Deus. Nossas vidas tem que ser de obediência, fidelidade, gratidão ao Senhor. Diga: minha vida tem que ser de obediência, de fidelidade, de gratidão ao Senhor. Isso precisa ser algo comum para nós, não é julgo. Eu tenho que ir para a igreja, ó dia, ó mês, ó ano, eu tenho que ir para a igreja. Eu com a vontade de ficar em casa dormindo. Apóstolo, mas é difícil mesmo no frio, né? É difícil quando eu não imagino o que Deus já tem preparado para mim. É difícil quando eu não entendo as promessas que Deus tem para me entregar. Contra você não vale encantamento. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina, né? Ela tem que estar ligada ao Senhor com gozo, com satisfação. Quando eu for orar em casa, eu não vou orar: eu vou orar porque a casa caiu. Não é assim? O pessoal gosta de orar quando a coisa já quebrou. Deus pega ele, Deus mata ele, Deus faz isso com ele. E aquela oração, sabe, do amor?
Não é aquele marido que chega em casa e fala: mulher, a comida está pronta. Quando a mulher olha para ele e fala: já chegou. Não é assim? Agora tem outro tipo de marido que chega em casa abraçando: e aí, como é que foi seu dia? E vice-versa. Como é que a pessoa fala? Ai, ele já chegou. Não é ele. Muda. De novo essa mesma comida. Ou aquele que chega e fala: ai, que gostoso, gosto tanto dessa comida. Deus olhando para você, como é que ele tem te visto? Lá vem o pidão, não é? Oh Deus, tua conta vencendo, oh Deus, você viu o que o patrão fez, oh Deus, você viu que o ladrão quis me roubar, oh Deus. Ele fala: caramba, todo dia é a mesma coisa, não muda. Será que um dia ele vai falar: Senhor, eu te amo? A bispa já ensinou, não ensinou? O que a bispa ensinou? Né? Qual é o marido, qual é a esposa, qual é o filho, qual é a mãe, o pai que não gosta quando o filho vai, o marido vai, a esposa vai e dá um abraço, dá um beijo? Tem vezes quando a pessoa fala para o outro assim, a mulher, o marido ou o filho: eu te amo. Como? O que aconteceu? Eu estou sem dinheiro. Por que acontece isso? Por que acontece isso? Anormal, né? É tão estranho que quando acontece... Você está bem? Você está bem? Você passou mal durante o dia? Já viu? Quando a mulher ou o marido não está acostumado a ligar para o outro, quando liga: alô, ô bem, que foi? Aconteceu alguma coisa? A criança caiu, quebrou a perna? O que aconteceu? Porque nunca ligou. Agora quando a pessoa está acostumada, liga: ô querido, tudo bem e tal, e aí, está fazendo? Aí ela fala: ô gato, estou aqui em casa, esperando você chegar, né? Aí você fala: uau, que conversa legal, que negócio legal, né? Tá. Deus olha para você e fala: ei, qual vai ser a nossa conversa? Qual vai ser a sua conversa com Deus a partir de hoje, irmão? O anjo vai até você e você nada, a mula vê, né? De repente um dia a televisão acaba a força em casa. Ai, que droga, Deus, hoje. Você não fala assim: ele acabou com a força para mim orar. Ele quer falar comigo. Eu fico muito ligado com isso, para ser sincero. Quando ele me acorda, é tipo assim, 5 para as 3 horas, eu sei que Deus quer falar. Eu não discuto, eu levanto, tomo água, vou no banheiro, faço alguma coisa e vou orar, porque eu falo assim: se ele me acordou essa hora é porque ele quer falar, né? E outra coisa que eu tenho comigo: quando eu durmo, acordo qualquer hora da noite, a primeira coisa que eu faço é olhar para o relógio. Por quê? Meu irmão, se a soma dos números der 6, eu sei que Deus está me avisando que o diabo está querendo me atacar. Pode ser qualquer dia, qualquer lugar, onde eu estiver. Eu estou dormindo e de repente eu viro e eu olho o número, somo, faço a soma. Se deu 6, eu já pulo da cama e já começo a repreender. Satanás, pode cair por terra. E a bispa já viu isso. Os braços ficam com os pelos levantados, aquela briga já é... O Senhor quer falar com quem quer falar com Ele. O Senhor quer falar com quem quer falar com Ele. Ele não quer falar com qualquer um, não. Ô, filho, acorda, eu queria falar com você. Ai, dá licença, cara, tem que trabalhar amanhã, mano. Você não se liga não, cara? Tem que trabalhar, meu. Pensa que dinheiro cai do céu? Eu vou mandar um raio. Mas, né? Você aprende a ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque Ele fala com coisas pequenas, com sinais. Ele vai te ensinar. Quando a mulher chama o marido, quem é casado, ou namorado, ou noivo, aí como é que chama? Ou como é que chamava, ou qualquer coisa assim. Tem um que fala filho, outro fala querido, outro fala amor, tem que falar biju, né? Biju. Mas não tem uma forma de chamar, que o outro já sabe que é. Quem é? Quando você tiver intimidade com Deus, você vai reconhecer quando Ele falar com você. Por isso que eu sei, quando eu acordo eu já paro, eu falo: peraí, que hora só? 3 horas, Ele quer falar, vou ouvir Ele falar. Ixi,
dê um número assim, eu já sei que ele quer falar outra coisa, que ele está mostrando que o diabo está atacando. Quando você começar a dar essa liberdade para ele vai começar a se apresentar para você. Ele vai começar a mostrar para você coisas que você nunca viu. Às vezes você vai querer sair correndo, é normal. Mas daí você vai ficar e vai ver que ele não aconteceu nada de tão perigoso, e você vai descobrir que ele está contando coisas para você. Ele vai mostrar o que vai acontecer, ele vai mostrar pessoas que às vezes estão se preparando para fazer coisas ruins para você, às vezes vai mostrar que amanhã é dia de vitória, dia que vai acontecer uma grande realização para você não perder, e você precisa estar com o coração. Agora, será que você está preparado para acordar durante a madrugada? Sim ou não? Senhor, eles disseram que sim. Acorda eles à noite e conversa com eles. É a coisa mais linda que tem. Apóstolo, mas e o sono? Na hora, a carne quer lutar contra o espírito. Para, que Deus é esse? Que Deus não é de madrugada? Ele não sabe que esse horário não é horário, horário de dormir. Ele criou o dia e a noite. Diz que a noite é para descansar. Não, a carne vai querer inventar. Aí você vai dizer para ela assim: Ele criou as 24 horas e todas elas são dele. E se ele quiser falar comigo de madrugada, eu ouço. Qual é o esposo que já não ouviu a mulher falar de madrugada? Ou só acontece lá em casa? Lembrei! Não lembro agora. Lembrei, eu preciso falar, tem que falar. Tá bom. E aí se eu fechar o olho, ela enfia o dedo no meu olho, abre o olho. Eu ainda não descobri um jeito de dormir assim. Então eu ouço. O pior é que a bispa tem um hábito de perguntar: e o que você acha? Parece que já é aquela checagem. Está acordado mesmo. Mas eu acho excelente, porque nós precisamos ser pessoas atentas ao que Deus quer falar. Meu irmão, às vezes é hora do marido ministrar a esposa, às vezes é hora da esposa ministrar o marido. Ah, mas minha mulher, irmão, deixa o Espírito Santo te usar. Quando você falar da parte de Deus, ela vai te ouvir. Pode ter certeza que quando a mulher falar da parte de Deus, o marido vai ouvir. Eu lembro quando eu profetizava para a bispa, e assim diz o Senhor. Marido profetizando para a esposa. E aí ela ouvia muito bem, anotava tudo, e depois que acontecia, ela falava: ora por mim. 2 horas da manhã? Ora. Estou achando que vai acontecer alguma coisa, então ora. Tá bom, então vamos orar. Você precisa crescer espiritualmente. A carne vai acabar. Desculpa ser sincero. Um dia a gente morre fisicamente. O espírito é eterno. Cuida daquilo que é eterno. Porque o restante, um dia você vai ficar com o cabelinho branco assim, ó. Depois vai vir assim um tal de pé de galinha. Depois vai vir as dores de barriga, as coisinhas. Quando você quiser subir no muro, vai doer a perna, aquela coisa toda natural. E daí um dia Deus fala assim: vamos embora, chega de fazer hora extra. Você vai embora, mas você vai para um lugar melhor, você vai para algo maior, você vai viver as promessas de Deus verdadeiras, aonde não há dor, aonde não há sofrimento. Mas você precisa estar pronto para receber isso. Esses comportamentos fecharão todas as passagens que Balaque falou: peraí, ele veio contra, mas foi fechado cada situação. Olha aqui, ó. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Entidades. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele,
e no meio deles se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como a leoa, e erguerá como leão, e não se deitará até que coma a presa. Olha que promessa, acabou com Balaque, acabou, não tem jeito. Mais adiante, se você ler lá em Apocalipse, vai dizer que o povo foi amaldiçoado depois, mas não foi amaldiçoado pela palavra de Balaão, ele teve maldição por desobediência, e lá fala claramente em Apocalipse, que a desobediência abriu um espaço para que o inimigo tocasse neles, e não Balaão, e não o próprio Balaque. Ou seja, o teu inimigo não são pessoas, o teu inimigo é a desobediência, o teu inimigo chama-se pecado. Nós estamos procurando pessoas físicas, mas o nosso maior inimigo não são pessoas físicas, é aquilo que nós temos como comportamento, que pode nos distanciar de Deus e abrir a brecha para o inimigo entrar. Então, ao invés de ficar com raiva do patrão, raiva do não sei quem, raiva do vizinho, pensa assim: eu preciso fechar as minhas emoções, eu não posso deixar que isso entre em mim. Por quê? Porque aí eu vou me fragilizar, e aí o inimigo vai tocar em mim. Levanta, meu irmão, fica de pé. Há uma promessa de Deus para você.